Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar a aula de funções. O que são funções? São maneiras mais rápidas que temos de fazer cálculos, tá? Então a gente vai trabalhar duas funções hoje, que é a função soma e a função média. Para isso temos uma tabelinha aqui de setor de fábrica, o total de fabricação, tá? E aqui eu tenho as duas colunas, a coluna de soma, a coluna de média. Também temos o total A e o total P e o total da fábrica, tá? Então a gente vai aprender a fazer algumas maneiras dessas funções aí para facilitar a vida de vocês, ok? Então, bora para mais essa aula. Então, para a gente trabalhar as funções, a gente vai trabalhar elas de duas maneiras. A primeira maneira que temos para acessar a nossa função soma, vamos vir aqui na guia Fórmulas. Aqui na guia Fórmulas, vou ter vários tipos de fórmulas: financeira, lógica, texto, data, pesquisa, matemática e mais funções. Eu também vou ter aqui autossoma e inserir funções. A gente vai vir nessa opção aqui, ó, inserir funções. Aqui em inserir funções, eu vou ter essa opção aqui escrita, ó, procure por uma função. E aqui eu vou ter as funções pré-definidas que já foram utilizadas recentemente aí. Então eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo nas opções de funções, vou verificar se a função que eu quero está aqui embaixo. Se não tiver, eu vou vir aqui em cima, vou apagar o que tiver escrito aqui e vou escrever o nome da função que eu quero, que é soma. Então, uma vez que eu escrevi essa função, tá? Escrevi aqui função soma, tá? Vou clicar em ir. E aí ele vai mostrar todas as funções que tem referência à soma, tá? Então, a primeira função que eu quero, ó, soma. Então, uma vez que eu cheguei aqui, vou clicar OK. Repare que eu não precisei colocar o igual, tá? Então, na função não precisa colocar o igual para inserir essa função, ok? Tá? E aqui ele vai me dar, ó, soma, que é a função que eu quero. E aqui em cima ele já vai me dar os valores que eu quero que soma. Depois eu vou explicar melhor como funciona isso aqui. Só que a gente vai trabalhar de uma maneira mais simples para vocês entenderem o que está sendo feito aqui. Então, número 1 se refere ao nosso primeiro valor. Nosso valor aqui, que é a semana 1 do Ricardo. Então, eu vou clicar aqui, ó, a semana 1 do Ricardo. Vai aparecer aqui, ó, C3, e o valor que se refere do Ricardo. Vou clicar no número 2. Vou vir aqui no próximo valor do Ricardo, que é na semana 2. E vou clicar em cima dele, ó. Vai aparecer aqui, ó, D3, ó, coluna D, linha 3, R$900, ou 900 que foi fabricado. Vou clicar aqui no número 3, vou vir aqui na semana 3, no E3, que é do Ricardo, e vai aparecer aqui E3 e o 400 que estava aqui na célula E3, da semana 3 aqui do nosso Ricardo. Vou vir aqui no número 4, que é a semana 4, e vou clicar nela. Já vai aparecer aqui todos os valores, ó. 500, que é da semana 1, 900, que é da semana 2, 400, que é da semana 3, e 333, que é da semana 4. Então, uma vez que eu coloquei as células, que estão os valores, eu vou clicar OK. E ele automaticamente vai me dar o resultado dessa soma, tá? Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem como funciona, tá? Cliquei na minha próxima célula, vou na guia Fórmulas, inserir função, procura a função soma. Se não estiver, vou digitar lá em cima, soma. Vou clicar em ir, ele vai localizar a função soma, clico em cima dela para selecionar, para ela ficar azulzinha, e clico OK. E aqui vou ter lá, número 1 é o meu primeiro valor que eu quero pegar, que é o da Paula, que é da semana 1.
Número 2 é o meu segundo valor, que é da semana 2. Número 3 é o meu terceiro valor, que é da semana 3. Número 4 é da semana 4. E assim tá todas as células aqui com os valores, e aqui na frente está os valores que está em cada célula. Então eu verifico se está os valores certinho e clico OK. Ele automaticamente vai me dar o meu resultado. Uma outra maneira de eu acessar a minha função soma. Vou clicar aqui na minha próxima célula. Minha próxima maneira de acessar a função soma, aqui na minha barra de fórmulas, que a gente já viu aqui que essa aqui é a minha barra de fórmulas, tudo que é digitado aparece aqui, e na frente dele temos o fx, que está aqui na guia fórmulas, ó, fx, que é inserir função. Ela se encontra aqui na minha barra de fórmulas, então eu não preciso vir aqui na minha barra de fórmulas para acessar a função, inserir a função, para me chegar na minha função. Então eu não preciso vir aqui, eu posso vir diretamente aqui no fx. Clico aqui no fx, ele automaticamente vai abrir aquela telinha de inserir a função. Faço todos aqueles passos que eu já mostrei anteriormente. Hoje já está aqui a minha função soma, só vou clicar nela e vou colocar os dados que eu quero que ele some, tá? Então vou clicar aqui em cada célula para inserir os dados que eu quero que ele some. Desculpem, tá, o espirro, tá? Então, uma vez que eu inseri todas as células com todos os dados, vou clicar OK. Ele automaticamente já somou aqui, tá? Para me verificar se está certo o meu cálculo, clico duas vezes nele, ó, ele vai mostrar qual foi a função que eu trabalhei, tá? Então eu clico duas vezes, ele mostra qual foi o cálculo que eu fiz, ó. Então eu consigo ver tudo que foi selecionado. Repare que ele separa os dados com ponto e vírgula, ó, tá? Eu vou mostrar isso agora para vocês. Então eu mostrei para vocês duas maneiras que eu tenho para acessar a minha função. Vou mostrar mais uma vez a segunda maneira, tá? Vou clicar aqui no meu fxzinho que está aqui na minha frente da minha barra de fórmulas. Vou na função que eu quero, soma, e clico OK. Seleciono os dados que vão ser somados. Uma vez que eu inseri, eu vou conferir todas as células, todos os dados, e clico OK. Tá aqui, já foi feito a minha soma. Então vamos passar para a terceira maneira que eu tenho para utilizar a minha função, tá? Para mim utilizar essa terceira maneira, eu vou digitar. Então eu vou digitar aqui, ó, igual, opa, lugar errado, aqui, igual a função que eu quero. Então o igual mostra que eu quero fazer um cálculo, a gente já viu isso com adição, multiplicação, divisão. Então igual mostra que eu quero fazer um cálculo, e eu vou colocar a função que eu quero, soma. Uma vez que eu fiz isso, eu clico aqui, ó, na função soma, e eu vou colocar os dados que vão ser somados. Então vou clicar aqui, ó, na semana 1 do Carlos, e aqui ele vai mostrar, ó, número 1, ponto e vírgula, ó. Então, para me separar os meus dados, eu utilizo ponto e vírgula, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. E uma vez que eu finalizei, eu fecho parênteses. Então, toda vez que eu digitar a minha função, eu sempre vou colocar ponto e vírgula para separar um dado do outro dado, de outra informação, tá? Então a gente viu isso aí quando a gente estava trabalhando com adição. Então, mais, menos estão divididos,
Então, quando estava somando, eu colocava sempre o sinal de mais. Na multiplicação, só colocava o sinal de multiplicação porque não tinha muitos dados. Então, toda vez que eu tenho muitas informações, muitos dados, sempre coloco ponto e vírgula para separar uma informação da outra informação, tá? Vamos lá de novo, igual, soma, que é a função que eu quero. Clico duas vezes, ó, na função que apareceu escrito, ela automaticamente vai abrir os parênteses. Clico lá, ó, no valor que eu quero, ponto e vírgula, no segundo dado, ponto e vírgula no terceiro dado, ponto e vírgula no meu quarto dado, fecho parênteses, porque eu abri parênteses aqui, então automaticamente eu preciso fechar o parênteses. Então, uma vez que eu fiz isso, vou apertar Enter, ele automaticamente me deu o meu resultado. Uma outra maneira de fazer a soma, também utilizando essa opção aqui de função soma, que a gente acabou de ver. Opa, desculpa, escrevi errado. Soma é trabalhar com um intervalo. O que é o intervalo? Eu mostro o início do meu cálculo e mostro aonde vai terminar o meu cálculo. Então a gente chama isso de intervalo. Então eu mostro o ponto inicial e depois eu mostro o ponto final. Então, para a gente trabalhar com essa opção de intervalo, a gente precisa seguir um conceito de continuidade. Então, eu só posso trabalhar dessa maneira de intervalo quando eu estou em uma linha reta ou se eu estou em uma coluna, tá? Então, toda vez que eu estou em uma coluna reta, todos os dados estão um embaixo do outro, ou quando estou trabalhando e link está um do ladinho do outro, eu posso trabalhar com essa opção de intervalo, tá? Como vai ser esse intervalo? Vou colocar aqui igual, soma, que é a função que eu quero. Vou mostrar o ponto inicial, que é a semana 1, que é o que eu quero somar. E vou colocar 2 pontos. Então, os 2 pontos que eu estou colocando aqui estão mostrando que eu vou trabalhar com um intervalo. Então, o C10 é o meu ponto inicial, que está começando o meu cálculo. 2 pontos que eu estou mostrando que ele é o ponto inicial, que agora eu vou colocar o ponto final, onde vai terminar o meu cálculo, que é o meu F10. Então, mostrei meu ponto inicial, que é o C10, e mostrei meu ponto final, que é a F10. E os 2 pontos que mostram que aquilo ali é um intervalo, que o C10 é o início, que o F10 é o final. Fecho o parênteses. Ele automaticamente vai selecionar todas as 4 células. Então eu não preciso colocar C4, C5, C6 para estar fazendo meu cálculo. Então, seguindo uma linha reta, eu posso trabalhar essa opção de intervalo. Ponto inicial, ponto final. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, igual a função soma. Vou mostrar que é meu ponto inicial, 2 pontos, quem é o meu ponto final, tá? Então, C11 é o meu ponto inicial, 2 pontos, que é o intervalo, e o F11, que é o meu ponto final. Então, mostrei aonde inicia o meu cálculo e aonde finaliza o meu cálculo, tá? E aí temos uma segunda maneira de fazer a nossa soma, tá? Uma próxima maneira aí de trabalhar a soma, tá? Aqui estamos trabalhando a função soma, trabalhamos elas de 2 maneiras, uma através da guia fórmulas, inserir função. A outra opção foi aqui, que é a mesma da barra de fórmulas, que é inserir função. E a outra é digitando a nossa função, tá? Essa opção também só funciona se eu tiver dados seguindo uma sequência, seja de coluna ou de linha, tá? Então eu quero fazer essa soma aqui da semana 1 para me saber qual é o total da A. Eu seleciono os 4 valores,
automaticamente o resultado vai aparecer aqui embaixo, ó. Então selecionei os 4 valores, vou vir aqui em autossoma, ele automaticamente vai somar todos os meus dados que estavam selecionados. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar a semana 2, vou vir aqui em autossoma, ele automaticamente vai somar todos os dados que eu selecionei. Isso só funciona se eles estiverem seguindo uma sequência, tá? No caso aqui, eu somei todos eles seguindo uma coluna. Se eu tiver dados em forma de linha, igual estava aqui, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar os dados que eu quero e a linha que estiver em branco, ele vai dar o resultado, ó. 400, 350, que é a soma desses dois dados aqui, tá? Então eu posso fazer isso com coluna ou com a linha, tá? Isso não vai influenciar. Eu só preciso que eles sigam uma sequência, tá? De coluna ou uma sequência de linha, tá? Mesma coisa o nosso intervalo aqui, tá? Então, para a gente somar com intervalo, eles precisam seguir uma sequência. Aqui eles seguiram uma sequência de linha. Também podemos trabalhar a sequência de colunas com a nossa função, igual soma, meu ponto inicial da minha soma, 2 pontos, que está mostrando que eu vou trabalhar um intervalo, ponto final, fecho parênteses. E ele automaticamente vai me dar o meu resultado, tá? Então essas são algumas maneiras de a gente trabalhar a soma, tá? A função média. Então a função média, podemos fazer o mesmo processo que fizemos com a função soma. Guia fórmulas, inserir função, procuro a função média. Lembrando que média tem acento, então eu preciso colocar o acento da função média, tá? Outra maneira que eu tenho para inserir a função média, venho aqui na minha barra de fórmulas, inserir função, mesmo processo, apago o que está escrito lá em cima e escrevo a função média. Lembrando que média tem acento e eu preciso colocar esse acento, senão ele não vai localizar a minha função. Então, uma vez que eu selecionei, achei a função, selecionei ela, clico OK e faço o mesmo processo que eu fiz com a função soma. Número 1, meu primeiro valor. Número 2, o meu segundo valor. Número 3, o meu terceiro valor. Número 4, o meu quarto valor. Verifico todos os dados inseridos, verifico os valores e clico OK. Ele vai me dar a média. Mais uma vez, inserir função, procura aqui embaixo, se não tiver, digita a minha função aqui em cima, seleciona a função média, clico OK. Número 1, o meu primeiro valor, então número 1 aqui o meu primeiro valor, número 2 o meu segundo valor, número 3 o meu terceiro valor, número 4 o meu quarto valor. Verifico as células selecionadas, verifico os valores e se eu precisar de mais linhas, aqui na setinha para baixo, na minha barra de rolagem, ele vai me dar mais opções, ó, de linhas aí, tá? Ele vai me dar mais opções de linhas até o tanto que eu precisar. Sempre fico de olho na minha barrinha de rolagem aí, tá? Clico OK, automaticamente ele me deu a nossa média, tá? Então, uma vez aqui a segunda maneira, igual eu passei na função soma, vou digitar a função igual a média. Lembrando que eu preciso digitar o acento, clico 2 vezes na função média
e seleciono os valores, ó, média, ponto e vírgula, primeiro valor, segundo, ponto e vírgula, até o meu quarto valor. Seleciono, coloco parênteses, aperto Enter. Vou fazer de novo, igual a função média com acento, clico 2 vezes na minha função, primeiro valor, ponto e vírgula, segundo valor, ponto e vírgula, terceiro valor, ponto e vírgula, quarto valor, fecho parênteses e aperto Enter. Próxima maneira que eu tenho para fazer o meu cálculo da média é a mesma coisa. Eu posso trabalhar com o intervalo, tá? Como eu disse, eu mostro o ponto inicial do meu cálculo e o ponto final do meu cálculo. Então, igual a função média 2 vezes, mostro o meu ponto inicial do meu cálculo, 2 pontos, mostrando que eu vou trabalhar o intervalo, coloco a última célula que se refere ao meu cálculo, fecho parênteses, lembrando que eu preciso sempre seguir uma sequência, ou seja, linha ou coluna. Aperto Enter, ele vai me dar a minha média. Vou fazer novamente, igual a função média. Vou mostrar o meu ponto inicial do meu cálculo, 2 pontos que mostram que eu vou trabalhar um intervalo, e mostro o meu ponto final, onde finalizo o meu cálculo. Fecho parênteses, está mostrando aqui que já está selecionado, ó, e aperto Enter. E assim eu vou fazendo todos os meus cálculos, tá? O total da fábrica aqui também é soma, tá? Eu vou somar o total A com o total B, tá? Então somamos as semanas, tiramos a média das semanas, somamos toda a semana 1, somamos toda a semana 2, vamos somar toda a semana 3, vamos somar toda a semana 4. Mesma coisa aqui embaixo, vamos somar toda a semana 1, toda a semana 2, desculpa, tá? E assim por diante, tá? Aqui no total da fábrica eu vou somar o total A e o total B. Então, vou colocar aqui, ó, igual, vou usar a função soma, tá? 2 vezes aqui. Vou pegar aqui o ponto inicial do meu cálculo, 2 pontos, o ponto final do meu cálculo. Só que aqui vai dar um erro se eu colocar o intervalo, tá vendo? Ele vai selecionar todos esses 2 pontos. Então eu não quero trabalhar com 2 pontos, porque vou pegar toda uma coluna, não é isso que eu quero. Eu quero pegar 2 valores distintos, então vou usar ponto e vírgula para mostrar que eu quero trabalhar com os 2 valores aqui distintos, ó. Então, C7, que está aqui, que é o total A, e C12, que é o total B, ó. Então, soma a função que eu quero somar esses 2 valores, o valor que eu quero somar e o segundo valor que eu quero somar, tá? Então, repare que aqui eu não coloquei símbolo da adição, porque a função soma já mostra que eu quero somar, então eu não preciso colocar o sinal de adição, tá? Porque a função soma já fala, estou somando, tá? Eu não preciso colocar o símbolo da adição aqui dentro, tá? Só ponto e vírgula para separar os 2 dados que eu quero, ok? Então, aqui ó, a mesma coisa, a função soma mostra que eu quero somar, então eu não coloco ó, sinal de adição, só ponto e vírgula mostrando que eu estou colocando os valores, tá? Então fique atento com isso, tá? Pelo amor de Deus, não coloquem o símbolo da adição aqui entre parênteses, entre as células, tá? Senão vocês vão estar cometendo um erro muito grande, tá? Então não façam isso. Mesma coisa que média, a média não tem divisão, ó, é ponto e vírgula separando todos os dados, tá? A não ser que eu estou trabalhando no intervalo aqui, que eu estou tirando a média de toda uma linha, ou a soma de toda uma linha, tá? Usando a função e o intervalo, tá? Então,
fique atento com isso, tá? Eu vou disponibilizar essa tabela para vocês estarem se exercitando aí em cima dos dados, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, ok? E até a próxima aula.